Graça e paz, povo de Deus. Amém, irmãos? Quem está animado aí? Deixa eu ver aqui. Está fraco, hein? Quem está animado aí? Começou a melhorar, né? Vamos ver quem está animado mesmo. Quem está animado aí, fica de pé e dá um glória a Deus bem forte. Aleluias! Melhorou, mas nós vamos precisar ficar mais animados, né? Podeis assentar. Irmãos, eu estou muito feliz porque eu sei que essa tempestade ela está passando, né? E com certeza daqui para frente todos nós tomaremos um novo rumo, tomaremos novas decisões, nós pautaremos nossas decisões em cima daquilo que realmente é importante, porque com certeza no meio desse caos que nós passamos, nós aprendemos a valorizar aquilo que realmente importa, que é a nossa família, que é a nossa casa, que é realmente estarmos semeando para a eternidade. E isso é muito bom, irmãos, porque aí a gente entra já fortalecido com tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, eu quero dizer para os irmãos, para a gente daqui para frente ter ânimo, porque daqui para frente as coisas serão bem diferentes, e tudo depende de mim, de você, de como eu e você iremos agir daqui para frente, porque eu tenho certeza que Deus quer que nós venhamos assumir novamente a nossa postura como homem e mulher de Deus que somos, fazendo assim a vontade do Pai e tudo aquilo que o Senhor já designou para nós. Então esse é o momento de nos reavaliarmos e prosseguirmos nessa caminhada. Desse mês de setembro agora nós estaremos retomando todas as atividades, tá? Nós teremos então a nossa escola bíblica dominical às 9 da manhã até às 10, né? Nós voltaremos ao nosso curso de liderança com o nosso irmão João. Então nós estamos já avisando a congregação lá do Rosa Neto para que todos possam vir. Nós já disponibilizamos da Kombi ali para poder pegar aquele pessoal lá pela manhã, para poder vir para casa aqui, para podermos estar todos juntos. Então nós precisamos que a igreja venha abraçar todos esses projetos. No mês de setembro nós marcaremos a nossa assembleia e prestaremos conta de tudo aquilo que passou dos meses de março até agora, porque infelizmente nós não tivemos como prestar conta, mas está tudo anotado para a honra e glória de Jesus, né? Os banheiros já 95% concluídos, só falta a pintura agora e colocar as luminárias. Então se você não foi lá embaixo, dá uma olhadinha, vê como é que ficou bonito e glorifica o nome do Senhor, porque é Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Ficou tão bonito o banheiro que alguém chegou assim: pastor, já que o banheiro está tão bonito, podíamos trocar o piso do corredor todo. Falei: ó irmão, ideia excelente, né? Mas aí depende de uma verba, né? Essa verba para trocar esse piso todo do corredor agora fica difícil. Mas a gente pretende colocar pelo menos um janelão novo lá no fundo lá e pintar todo o corredor, vir dando um pente fino, para quando começar a escola bíblica dominical a gente está tudo certinho com as salas lá. E os irmãos orem, porque logo logo nós estaremos trazendo o projeto da fachada. Então esteja orando para que Deus capacite os engenheiros, né, arquitetos, para que a gente possa fazer realmente um projeto aqui bem legal, que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor, assim como estamos cuidando de todos os demais detalhes aí da casa do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1, nós leremos do verso 1 até o verso 5. Um texto muito conhecido dos amados, mas eu queria pensar hoje sobre o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo, eu e você. Esse melhor pai do mundo para os seus filhos, se você perguntar quem é o homem mais bonito, né? Seu filho vai dizer: é você, papai, né? Quem é o homem mais forte? Ele vai dizer: é você, papai. Quem tem dinheiro suficiente para comprar tudo que eu quero? Ele vai dizer: é você, papai. Ele não sabe, né? Mas ele diz assim: você tem tudo, você é o pai mais bonito, mais lindo, mais rico, né? Porque essa é a figura que os nossos filhos veem em nós, e por isso que de fato nós precisamos ser para eles o melhor pai do mundo. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5, se você puder, em reverência à palavra de Deus, quero convidá-lo a se colocar em pé, para que possamos ler o texto sagrado. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai santo, Pai querido, Pai amoroso, Pai bondoso, que a tua presença, a presença do Senhor seja notória em nosso meio nessa manhã. Que a presença mais importante aqui seja tão somente a tua presença, o teu Espírito Santo sobre cada um dos teus filhos e filhas. Que possamos, ó Pai, ser abraçados, guiados, orientados, cheios do teu poder, da tua palavra, da tua unção, para que possamos, ó Pai querido, manifestar aqui ou demonstrar aqui um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha visitar a cada um dos teus filhos e filhas nessa manhã, derramando a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia em cada coração, nos falando através do teu Santo Espírito. É o que te pedimos, ó Pai, no doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Podeis assentar, amados. O melhor pai do mundo. Eu não sei se você se vê dessa forma, mas o seu filho te vê assim. O melhor pai do mundo. O seu filho te vê como o seu herói, como aquele que ele ama, como aquele que protege, como aquele que cuida, como aquele que zela, como aquele que orienta. O seu filho te vê dessa forma. Para o seu filho você é o grande exemplo dele. Para o seu filho você é a pessoa mais honesta, mais íntegra, mais respeitável, mais amável que pode existir na face da terra. Seu filho te vê assim. Eu sei que por certas vezes você não pensa dessa forma, ou nunca parou para pensar acerca disso, mas é assim que o seu filho te vê. Ele te ama. As suas filhas, quando te abraçam, os seus filhos, quando te abraçam, eles veem em você a figura de um pai protetor, de um pai zeloso, de um pai amoroso, de um pai, podemos dizer, a semelhança do próprio Deus, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que está pronto para morrer por ele, se preciso for. É assim que o seu filho te vê. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã que você é o melhor pai do mundo. Você é o melhor pai do mundo. E como o melhor pai do mundo, a primeira coisa que você deve fazer pelos seus filhos, eu quero que você pense sobre isso: orar por eles, interceder a Deus por eles. Nós sabemos que há poder na oração. Nós sabemos que a oração move céus e terra. Nós sabemos que aqueles que oram, aqueles que estão em comunhão com Deus, vivem e pensam diferente acerca de muitas coisas. A Bíblia faz questão de dizer no texto que lemos, no versículo 2, que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Jó teve 7 homens, 3 meninas. A Bíblia faz questão de dizer que esses filhos de Jó se reuniam em suas casas, e quando os filhos se reuniam, chamava também as filhas, fazia banquetes ali, comiam juntos, estavam juntos. E naquele momento então, no outro dia então, Jó, ao pensar nos seus filhos, assim diz o versículo 5, que ele simplesmente naquele momento, ele oferecia holocaustos a Deus, ele sacrificava a Deus, ele pensava em seu coração: se um dos meus filhos apenas tiver pecado, e aí ele oferecia algo a Deus, ele orava a Deus pela vida dos seus filhos, ele entregava os seus filhos a Deus constantemente em oração. Então o melhor pai do mundo é aquele pai que ora pelos seus filhos, aquele pai que intercede pela vida dos seus filhos. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar acerca dessa importância da oração. Tem pessoas que não valorizam a oração. É tão maravilhoso quando você sabe que tem alguém orando por você, quando alguém se levanta nas madrugadas para dobrar os seus joelhos por você. Ou imagine quando seus filhos estão ali na cama, deitado, e você pode passar nos seus quartos ali e dar um beijo em cada um, e dar uma palavra de encorajamento, e orar pela vida deles, colocando a mão sobre eles. É isso que Jó fazia pelos seus filhos. Ele se preocupava com os seus filhos. Os seus filhos já todos de maior, não eram bebês, não eram crianças de colo, os seus filhos já eram adultos, mas ainda assim, o melhor pai do mundo, ele ora pelos seus filhos, independente da idade que eles têm.
Você tem orado pelos seus filhos? Você tem clamado a Deus pela vida dos seus filhos? Às vezes muitos pais só têm reclamado dos filhos, mas nunca pararam para colocar de fato os filhos na mão do Senhor, pedindo então uma direção a Deus sobre a vida dos seus filhos. Então o melhor pai do mundo, entenda, se você é esse melhor pai do mundo, você precisa orar pelos seus filhos. É a coisa mais importante que você pode fazer pela vida dos seus filhos, é começar a orar por ele. A segunda coisa, semelhante a essa que você deve fazer pelos seus filhos, é amá-los. Pastor, isso é simples, todo pai ama os filhos. Não, não é tão simples. Amar não é dizer eu te amo. Amar não é simplesmente dizer não, eu gosto de você. Nós podemos perceber que essa palavra no original, quando o apóstolo Paulo trata do amor, ali em 1 Coríntios, essa palavra trata no original como caritas, que é amor em movimento. Amor em movimento é diferente. Quando ele fala que eu amo, quer dizer que há demonstração de amor, que há demonstração de afeto, que há demonstração de carinho. E quando eu amo os meus filhos, eu preciso amar todos eles de forma igual. Um filho não pode ter nenhum favor em detrimento ao outro. Um filho não pode ser mais amado do que o outro. Apesar de que os filhos são diferentes, mas o pai deve ter o mesmo amor para com os seus filhos. Ele não pode fazer acepção pelos filhos. Ele não pode dizer eu amo mais esse do que o outro. O filho então ele pode ser encorajado, mas nunca desencorajado comparando com o outro. Imagine você chega para um filho seu e diz assim: nossa, como você está ruim na escola, está pior do que seu irmão. Não. Nossa, como você é um filho que não cresceu, olha seu irmão como é que cresceu, olha seu irmão como é que está diferente. E aí essa comparação, ela só se torna uma comparação destrutiva. Isso aí não é amor. Nós precisamos aprender a amar os nossos filhos por igual. Irmãos, todas as pessoas têm capacidades diferentes. Nem todo mundo nasceu para liderar. Nem todo mundo nasceu com a visão de águia como gostaríamos que tivesse. Nem todo mundo nasceu então com a visão de ser empreendedor, de ser então uma pessoa encorajada a fazer algo extraordinário. Mas nós precisamos entender que o melhor pai do mundo não faz acepção dos filhos, ama todos por igual, zela por eles. É preciso haver esse amor. Um pai não pode abraçar um filho e deixar de abraçar o outro, dar um beijo em um e deixar de beijar o outro. Por mais que o seu filho cresça, ele continua sendo teu filho. Ele necessita do seu carinho, ele necessita do seu abraço, ele necessita do seu cheiro, ele necessita do seu colo. Você precisa continuar amando o seu filho, até quando ele envelhecer. Não importa, é teu filho. Não importa o que ele vem feito, se está desagradando você ou não, mas você precisa amar o seu filho. Amar também, irmãos, é aprender a dizer não para os seus filhos. Amar é preciso dizer não. Nem tudo você pode dar ao seu filho. Quando nós amamos nossos filhos, nós precisamos entender, e eles precisam saber que Deus está acima de todas as coisas na nossa vida. Amar os filhos não é colocar os filhos acima de Deus, porque nós já sabemos que bênção se torna maldição. Às vezes a mulher ora a Deus, os pais oram a Deus, pedem um filho, e quando o filho chega, há separação em casa. Aquilo que era bênção agora se torna maldição. Aquilo que então que era esperado, que era sonhado, agora então causa divisão, causa contenda. Nós precisamos entender que os filhos precisam ser amados, mas o lugar de Deus em nosso coração deve ser o primeiro lugar. E os nossos filhos precisam saber disso. Nossos filhos precisam saber quem de fato é mais importante para nós. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e os nossos filhos devem perceber e devem sentir isso, porque se eu amar os meus filhos acima de Deus, eu vou começar a satisfazer os meus filhos em tudo que eles quiserem. Eu não vou mais corrigir, eu não vou mais disciplinar, eu não vou mais orientar. Sabe por quê? Meu filho é aquilo que eu tenho de mais importante. Não é assim que se cria filhos. Não é isso, não é amor. Amar está muito além disso. Deus precisa estar em primeiro lugar. E nós sabemos então, quando nós amamos seus filhos, quando o pai ama seu filho, o pai sempre tem tempo para o filho. Sempre tem tempo. Nós vivemos hoje com uma agenda muito apertada, trabalho todo dia, 24 horas por dia, e nós estamos focados em trabalho.
Aqueles que lidam no comércio, então, às vezes saem cedo de casa, 6 da manhã, ou talvez até mais cedo. Eu sei de pessoas que saem 5, 4, 3 da manhã, e às vezes só vão ver o filho depois na horizontal, quando estão dormindo. Amam os filhos, mas e o tempo dos filhos? E o tempo para a família? Como é que fica? Quer dizer, se há amor, eu preciso ter tempo. É claro que quando a pessoa está trabalhando fora é uma situação, mas quando ela chega, ela precisa se fazer em casa. Existem pais que não entendem isso, às vezes ficam o tempo todo fora, e quando chegam então, vão visitar os amigos, vão visitar parentes, vão visitar outras pessoas, mas se esquece que tem alguém dentro da sua casa, que está aguardando você chegar, para poder se relacionar com você. Tenha tempo para seus filhos, ame os seus filhos, você precisa entender sobre isso. Uma outra coisa muito importante, todo pai que ama, o melhor pai do mundo, ele precisa fazer uma coisa com ousadia: liderar seus filhos para servirem ao Senhor. É preciso ser ousado para liderar os filhos. Irmãos, por que eu estou falando isso? Josué, no capítulo 24, no versículo 15, a parte B, ele diz o que? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas a criação está hoje tão evoluída, que tem pai que diz assim: não, eu não vou interferir se meu filho não quer ir para a igreja, não vou interferir, não. É preciso ter ousadia para colocar a criança nos caminhos do Senhor. É preciso assumir as rédeas da sua casa, as rédeas da sua família. É preciso ser ousado de fato. Josué falou por ele, pela esposa, pelos filhos. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ponto. Quem não quiser, sirva aos outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos vivendo num tempo hoje que o pai diz assim: eu vou para a igreja, e o filho diz: não quero ir não. Diz: não, tá bom, fica em casa. Não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. É preciso instruir a criança no caminho em que deve andar. É preciso ensinar a criança. O melhor pai do mundo é aquele pai que ousa liderar os seus filhos. É aquele pai que assume as rédeas da sua casa. É aquele pai que assume o risco de todos os problemas. Nós precisamos ver que às vezes o pai diz assim: não, seu filhinho querido papai, eu te amo. E o pai pisa, e o pai diz não, e o filho apronta, e o pai está só tranquilo. Quando cresce, você não pode mais mudar aquilo que você fez lá atrás. É preciso entender que você precisa ser ousado. O melhor pai do mundo lidera com braço forte, lidera com responsabilidade, lidera porque quer o melhor para os seus filhos. Mas hoje nós estamos vivendo assim, uma situação desse jeito. Às vezes o pai é evangélico e o filho diz: não, eu quero agora ir lá para outra denominação. Ou não, eu quero ser judeu agora, eu sou simpatizante do judaísmo, eu vou ser judeu. Quer dizer, vira bagunça. Aí o pai está numa igreja, a mãe em outra, o filho em outra. Poxa, que é isso? Nós precisamos nos avaliar, irmãos, se de fato nós estamos sendo líderes da nossa casa. O melhor pai do mundo, como eu falei, a primeira coisa, ora pelos seus filhos. A segunda coisa é ama os seus filhos todos por iguais. E a terceira coisa é ousa liderar com ousadia. A quarta coisa, ensina aos filhos o caminho que devem andar. Provérbios 22, versículo 6, diz o que? Instrui a criança no caminho que o que? Deve andar. Não está dizendo instrui a criança no caminho que ela quer andar. Não é que ela quer andar, não é o caminho que ela gostaria de andar, não é o caminho que vai satisfazer a criança, é no caminho que ela deve andar. E qual é o caminho que ela deve andar? Na palavra de Deus. É ensinar a criança. Nós que somos o melhor pai do mundo, nós precisamos ter uma preocupação de zelar pela vida dos nossos filhos. Então, se eu sou o melhor pai do mundo, eu preciso ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. Não é o caminho que ele quer andar. Irmãos, a natureza humana é pecaminosa. Os nossos filhos desde pequeno, eles são tendenciosos ao mal. Às vezes você vê uma criancinha de 6 anos, 7 anos, 5 anos, ele puxa o cabelinho da outra, se bobear joga no chão, se bobear bate, fala palavrão. Mas se você não ensinar, vai acontecer só o pior. Por isso que ele diz: ensina a criança, instrui no caminho que deve andar.
deve andar, nem sempre ela anda. Nós também devemos andar no melhor caminho, mas às vezes nos desviamos, às vezes não cometemos coisas desagradáveis a Deus. A criança não é diferente. É preciso instruir a criança, é preciso ensinar a criança o caminho que deve andar. Então o melhor pai do mundo, além de liderar, ele ensina. Seus filhos são sua responsabilidade. Você precisa ensiná-los o caminho que deve andar. Uma quinta coisa, o melhor pai do mundo protege seus filhos. Jó no capítulo 39, nos versículos 27 a 29, ele fala da águia. Jó então, conversando com Deus, ele fala: mas não foi o Senhor Deus, ou foi o Senhor Deus que mandou a águia fazer o seu ninho naquela montanha, naquele lugar mais alto? Porque lá de cima ela vê os predadores. A águia estrategista, Deus deu essa visão para a águia. Da mesma forma, você, pai, como o melhor pai do mundo, você precisa proteger os seus filhos, proteger os seus filhos dos predadores. É preciso se preocupar sim com quem ele anda, aonde ele vai, o que ele faz. Eu quero ir na casa do coleguinha tal. Saiba primeiro quem é o coleguinha, conheça a família do coleguinha. Saiba se ele bebe, se fuma. Seu filho cresceu, mas ainda assim é responsabilidade sua. Você precisa continuar orientando. A águia protege os seus filhos. Ela faz seu ninho no lugar mais alto, mais seguro, para poder ver os predadores. Nós já temos o diabo que é 24 horas nos perseguindo, dia após dia. Se ele não encontrar brecha em nossas vidas, vai procurar em nossa família, vai procurar em nossos filhos, em nossa esposa, naqueles que estão à nossa volta, porque ele quer nos destruir. Então eu, como o melhor pai do mundo, você como o melhor pai do mundo, protege os seus filhos, ama seus filhos, cuida da alimentação dos seus filhos, dá a ele coisas certas. O seu filho vai comer aquilo que você der, vai beber aquilo que você der. É isso que você precisa entender. Você precisa proteger os seus filhos. Você precisa saber que você, o melhor pai do mundo, talvez é o único exemplo que seu filho terá. É o único exemplo. Já teve alguém que escreveu, não sei o nome direito aqui, mas é Albert Schweitzer, acho que mais ou menos assim que fala. Quando ele fala do exemplo, ele fala que o exemplo não é uma das formas de ensinar, é a única. É a única forma de ensinar. Você acha que seu filho não te observa? Você está enganado. Ele observa tudo que você faz, tudo que você fala durante o dia todo. Ele observa com quem você anda. Ele observa até mesmo a forma que você olha para alguém. Você acha que ele não observa? Ele observa a forma que você caminha. Ele observa a palavra que sai da sua boca, se é uma palavra para edificação, se é uma palavra de exortação, ou se é uma palavra maldita que muitas vezes sai da sua boca. Ele observa. O melhor pai do mundo é aquele pai que lidera por exemplo. Você precisa ser exemplo em tudo na sua casa. Aí você diz: não, meu filho vai para a igreja, e você fica em casa. Não, meu filho vai com sua mãe, e você está em casa. Aí você diz: não, meu filho não pode fumar. Fuma. Não pode beber. Bebe. É preciso fazer atividade física. Aí você fica só no controle na frente da televisão, né? É preciso cuidar da sua saúde, e você todo dia fica lá do mesmo jeito. Se você é de fato o melhor pai do mundo, você precisa liderar a sua casa, liderar a sua família pelo exemplo. Você precisa liderar pelo exemplo. Você é de fato o melhor pai do mundo, o pai mais importante, a pessoa mais importante para os seus filhos. Teve uma ilustração, estava agora olhando essa semana, alguém mandou um vídeo, eu não gravei aqui o nome do rapaz, mas ele diz o seguinte: que ele chegou na escolinha para levar a filha dele na creche todos os dias ele chegava e deixava a filha dele lá.
Aí uma coleguinha da menina dele, chamada Gabriela, aí chegava para ele e dizia assim: ô tio, você é o pai de fulano? Ele disse: sim, sou eu, né? Aí ela dizia: nossa tio, como você é feio, meu pai é mais bonito. Aí disse assim: nossa tio, você é feio, meu pai é tão bonito, meu pai é tão bonito. Aí no outro dia ele chegou de novo, deixar a filha dele na creche. A menina olhou para ele e falou assim: nossa tio, como você é fraco, meu pai é tão forte, né? Aquele camarada já começou a ficar meio incomodado, né? No primeiro dia a menina disse que o camarada é feio, no outro dia disse que o cara é fraco, né? Aí dizia que estava sofrendo bullying já na escola, né? Aí ele já estava pensando, eu podia mandar a mulher levar essa menina, porque eu não aguento mais para aquela menininha, parece que ela marcava o horário de chegar. E aí no terceiro dia ele vai e leva a menininha de novo. E aí a menininha chegou: ô tio, aquele é seu carro? Ela viu o carro dele. Aí ela olhou para o carro dele: nossa tio, o carro do meu pai é muito melhor que o seu. O carro do meu pai, você precisa de ver que coisa. Aí esse camarada já começou a meio que perder a paciência: pô, eu sou mais feio, sou mais fraco, né? O pai dessa menina é um galã de novela, né? Porque o camarada é bonito, é forte, deve ser rico, rodar de carrão. Aí ele falou assim: ó tio, seu pai realmente é uma pessoa extraordinária, viu? Que é bonito, né? Forte, é rico, tá bem demais, né? Aí disse que ele já não estava aguentando mais. No outro dia ele chega na escola para pegar a menina dele, está lá brincando com a menina dele. E aí chega o pai da menina para pegar a menina. Aí diz que ele olha o pai da menina, aí olha, vamos dizer aqui no nosso contexto, né? Aí chega lá de unozinho, pegar a menina, ou de corcinha, carequinha, bem barrigudinho, baixinho. Aí ele olha assim: mas por que isso, irmãos? Ele é o melhor pai do mundo na visão dela, ele é o herói dela. Ela só conhece ele, ela se relaciona com ele, ele ama ela. E aí ele pôde observar aquele pai quando pegou aquela menina no colo, saiu cheirando o pescoço dela, brincando, sorrindo com ela, foi lá, abriu a porta do carro com todo o carinho, com todo o amor, com toda a atenção, colocou ela dentro do carro e levou para casa. É isso que nós precisamos entender. Os nossos filhos olham para nós de forma diferente, de fato nos conhece como nós somos e nos ama da forma que nós somos. Você não precisa ser um galã de cinema para ele te achar o cara mais bonito do mundo. Você não precisa ser um incrível Hulk para ele te achar o cara mais forte do mundo. Você não precisa rodar de carrão para que ele te ache a pessoa mais rica do mundo. O melhor pai do mundo que você pode ser para o seu filho é aquele que vai orar por eles, é aquele que vai amar a eles, é aquele que vai liderá-los com ousadia para trilhar os caminhos do Senhor, é aquele que vai ensiná-los os caminhos do Senhor, é aquele que protege os seus filhos dos predadores e é aquele que lidera pelo exemplo. Eu quero parabenizar você, pai, você é o melhor pai do mundo. Então faça a diferença na vida dos seus filhos, inspire os seus filhos, motive os seus filhos. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Amém? Podeis colocar de pé? Pela noite nós queremos pensar sobre pais corajosos. Então quero desafiar você, pai, que está aqui pela manhã, voltar pela noite e convide um pai, um amigo seu, seja parente, amigo, conhecido, vizinho, para estar na casa do Senhor logo mais à noite. Então venha para a casa do Senhor.